Pois o mesmo Senhor descerá do céu com brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem ou consolem uns aos outros com essas palavras. Que palavra tremenda, que palavra de esperança pregada, proclamada pelo apóstolo Paulo aos irmãos em Tessalônica. Uma igreja que estava passando por uma fase, por uma crise existencial ferrenha, muita perseguição. Meus irmãos, há 2 milênios atrás, ou mais, o apóstolo Paulo dizia essas palavras para os irmãos em Tessalônica. Eles estavam vivendo uma grande perseguição, estavam vivendo um momento muito difícil, que era uma perseguição literal, sendo presos, mortos, mas eles não estavam negando a sua fé em Jesus. Alguns pontos aqui são primordiais para nós vermos o agir de Deus na vida dessa igreja, né? Então, o que Paulo ele fala aqui para os irmãos, ó, o mesmo Senhor, eu queria tocar aqui 5 pontos para a nossa reflexão, ó. O mesmo Senhor que voltará, ele fala assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com o alarido, a voz do arcanjo, com o som ou toque da trombeta de Deus. Então, quem voltará, esse Senhor que voltará, é o mesmo Senhor, porque o Senhor mesmo, ou o mesmo Senhor, descerá do céu. Quando Jesus está subindo aos céus, no Monte das Oliveiras, e os discípulos estão observando aquela cena, depois ele some nas nuvens, depois aparecem ali anjos para falar com aqueles varões. Ele diz: varões galileus, por que estão olhando para cima, né? Este mesmo Jesus que viste subir, ele há de descer, ele voltará. Então o apóstolo Paulo, empregando essas palavras, acredito, ele fala: o mesmo Senhor descerá do céu. Então o Senhor que nós estamos falando não é outro que nós aguardamos, é o mesmo Jesus que percorreu aqui esta terra, que cumpriu o seu ministério, que cumpriu as profecias, que trouxe o plano da salvação, o mesmo Senhor que descerá para buscar a sua noiva, a sua igreja, né? E como será? Será o segundo ponto aqui, ó, será de forma extraordinária, muito tremenda. Ele virá com uma voz de comando, o som do toque da trombeta de Deus, e vai ser algo também, terceiro ponto, sobrenatural, algo extraordinário, né? E sobrenatural, porque os que morreram em Cristo, eles têm esperança. O cristianismo, o evangelho é isso, é esperança para aqueles que já foram, aqueles que dormem no Senhor, eles estão conscientes e têm a esperança do retorno do seu Messias, do seu amado, do seu noivo, em que ele voltará e ressuscitará aqueles que dormem em Cristo. Então será algo sobrenatural, porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E depois o apóstolo fala assim, ele tinha essa esperança, o apóstolo Paulo, ele diz, depois os que estivermos vivos seremos arrebatados, seremos tomados, seremos levados para uma outra dimensão. Isso é arrebatamento, sair desse plano terreno e ir para uma outra dimensão. E ele explica ao encontro do Senhor nos ares, que é um quarto ponto aqui, no dia do arrebatamento, desse evento tão glorioso, tão tremendo, haverá algo extraordinário, que será o encontro do noivo com a sua noiva. Claro que isso é uma metáfora, né, de um casamento judaico, mas nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. E depois ele fala, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele termina dizendo no versículo 18, dentro desse pequeno texto que nós lemos, ele fala, então animem uns aos outros, consolem uns aos outros com estas palavras. Irmãos, eu quero nesta oportunidade consolar você que talvez está sem esperança, que está sem propósito, que está sem uma direção, que há esperança para nossas vidas. O evangelho é isso, é esperança. Nós podemos
fazermos muita coisa aqui nessa terra, conquistarmos, termos nossos sonhos e planos e conquistarmos muitas coisas e crescermos, mas a nossa maior esperança é a volta de Jesus, é o arrebatamento da igreja. Que Deus nos guarde, guarde a nossa casa, a nossa família, a sua vida, ministério, e que possamos viver a cada dia debaixo dessa maravilhosa, bendita esperança, que é a volta gloriosa de Jesus. Prepare-se para isso, vigie, esteja vigilante a cada dia, para a sua casa, a sua família, na palavra do Senhor, que Deus em Cristo venha te dar sabedoria e graça para que estejamos preparados para esse dia tão glorioso que é a esperança da igreja. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.